Este programa tem o apoio de BetClick. Começa mais uma jornada da Liga Portugal BetClick. Aqui não há meio termo. As equipas não jogam bem nem mal. Antes, pelo contrário, são remates rasteiros, a meia altura, por cima da barra. Em estádios bonitos, modernos, arejado, fica na retina um cheiro de bom futebol. Liga Portugal BetClick, em nome do futebol. Sem falta, na Rádio Observador, agora também Pedro Henriques para acompanhar ou para analisar a prestação de Luís Godinho na vitória do Futebol Clube do Porto na deslocação à Casa do Estoril. Vitória por 3-1 num jogo que seria muito difícil para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto facilitou, acredito, Pedro Henriques, para a equipa de arbitragem. Não tenha sido um grande jogo. Sim, obviamente, e é importante as pessoas perceberem, muitas vezes lances de penalti em que eu dou a minha opinião, e é por isso que estou aqui na Rádio Observador, não quer dizer que as pessoas concordem com as minhas opiniões e que concordem com todos estes lances que muitos deles são, eu não digo zona cinzenta, mas são lances difíceis de analisar. E temos aqui hoje um caso desses, que é um caso que eu acho que há penalti, aliás, para mim há 2 penaltis que ficam por assinalar, mas um deles que há penalti, e aceito outras opiniões relativamente à maneira como se analisa estes lances, porque não é não saber a lei, bem pelo contrário, todos nós sabemos, os árbitros sabem, os vários sabem. Às vezes chegamos àqueles pontos em que, em sabendo a lei, a situação pode ser interpretada da maneira. É a questão de interpretação. Então vamos lá começar. Minuto 21, Sim. O gol bem lado aos Dragões, por fora de jogo. Aliás, na altura estávamos focados numa possível não, mas depois o VAR aparece com uma decisão que é cristalina, como eu costumo dizer, que é Denis Gould estava adiantado no momento do cruzamento ou do passe feito pelo seu colega, foi o PP que fez a assistência, e o Denis Gould está adiantado 13 centímetros e, portanto, gol bem lado ao Futebol Clube do Porto. Depois, ao minuto 30, 2 situações. Primeiro, vou começar, digamos, pela segunda, que é para dizer o seguinte: há um cartão amarelo bem mostrado ao Olsgrove, porque há uma falta por trás cometida sobre o Chior, no cartão amarelo mostrado ao Olsgrove há uma falta por trás que é cometida pelo Chior sobre o Checa. E, portanto, antes do cartão amarelo havia uma falta a favor do Estoril. Só que o árbitro não deu essa falta. Ato contínuo, o Futebol Clube do Porto sai, digamos, em contra-ataque e coloca a bola para o Olsgrove. Aliás, coloca a bola para o Petrusevski, que é claramente empurrado para lá das 4 linhas pelo Olsgrove. E, portanto, por partes, cartão amarelo ao Olsgrove pelo empurrão ao Petrusevski, correto, empurrão que o tira para fora das 4 linhas e impede um contra-ataque. Obviamente que se 10 segundos antes, 15, o árbitro marcasse a falta do Chior sobre o Checa, este lance já não acontecia. Agora o cartão amarelo é bem mostrado, para nós percebermos aqui esta distinção. Depois, minuto 33, voltamos, portanto, a jogo, o autogol do Estoril, neste caso, que é o segundo gol do Sport, que é um autogol do Checa, não há qualquer falta atacante, porque houve ali um protesto de uma possível falta, mas e neste caso do Alberto Costa. Mas a repetição é muito clara. A haver até falta, até se calhar estaremos a falar de penalti, não foi o caso, é o Félix Bacher é que está, digamos, de forma persistente ali a controlar a posição do Alberto Costa. E, portanto, ficou-se ali na dúvida, porque houve um jogador do Estoril, aliás, foi este mesmo, que fez ali um reparo em relação ao árbitro, tipo, ele estava a ser agarrado. Não, ele é que estava a agarrar o Alberto Costa. Portanto, isto para dizer que é legal, não há qualquer infração, neste caso, por parte da equipa portista, no que diz respeito a este que foi o segundo gol. Sim. Vamos ao primeiro caso, e mesmo já nos descontos, o árbitro, portanto, tem um lance, porque, portanto, houve ali umas paragens, ao minuto... Um lance, efetivamente, muito confuso, que, na verdade, acabou por dar falta atacante, mas, na tua opinião, Pedro, claro, aqui envolver Alberto Costa... Podemos começar por aí. Não há falta atacante, ponto. E, portanto, não se justifica essa falta atacante e é o que sai dali mais estranho deste lance. E, para mim... Este é um lance de interpretação, mas para mim pontapé de penalti. E porquê é que eu digo que é de interpretação? O que é factual? É que o Begoraí, ao recuar, acertou com o pé direito, raspa na canela de cima para baixo do Alberto Costa e finaliza com um pisão, que é claro e evidente, isto é, pé direito na perna e pé esquerdo do Alberto Costa. Isto é factual. Recua, raspa na canela e pisa. E o Alberto Costa cai e fica impedido de disputar a bola. Isto é factual. Porquê que é a questão de interpretação?
porque é a questão da imprudência. As faltas para serem punidas, também tecnicamente, têm que ser ou imprudentes, ou negligentes, ou força excessiva. E o imprudente diz que é quando o jogador atua sem precaução ou manifesta falta de atenção no lance. E sobretudo quando está a disputar a bola. E aquilo que muitas vezes é sustentável por algumas teorias, e são teorias aceites, é o jogador está a recuar, não tem que colocar o pé no chão, não está a ver, e portanto é quase o sem querer. Portanto, ele não está a disputar a bola. E este programa é o sem falta, não é o sem querer, não é? Exatamente. E portanto, esta é a perspectiva de quem defende que nestes casos não deve ser considerado falta. Eu considero, porque independentemente de estarmos aqui a analisar que ele não vê o pé atrás, que não se apercebe, na prática aquilo que aconteceu foi que ao movimentar o pé pisou o adversário, raspou na canela, pisou o adversário, derruba-o e tirou da jogada. E portanto é por isso que eu considero que é um lance de pontapé de penalti, reconhecendo que este é um lance que pode dividir opiniões e ser difícil de interpretação. E, portanto, para mim ficou aqui um penalti por assinalar, difícil de impor o árbitro, nunca teria capacidade de ver isto, e o VAR, muito provavelmente, dentro destas duas teorias, e não ser uma coisa clara e óbvia, porque não considera nem sequer que haja imprudência, é o mesmo tal sem querer, porque tem que colocar o pé no chão, não fez a sua intervenção. Eu aceito a não intervenção do VAR, eu aqui não estou ao protocolo, não estou ao abrigo de nenhum protocolo, e para mim, penalti. Vamos então àquilo que é a segunda parte. E na segunda parte, ao minuto 47, só para explicar aqui uma situação que eu percebo porque é que o árbitro fez isto. Há um choque entre Bednarek e Gabri Veiga. Caem os dois no chão. E o árbitro, assim que vê o choque, porque percebe que foi na cabeça, apita e interrompe o jogo. Claro que depois a bola é metida em profundidade, o Estoril fica chateado porque a bola é metida em profundidade e era ali uma jogada muito de perigo a favor do Estoril, mas eu entendo que o árbitro tenha interrompido o jogo, considerou o choque destes dois jogadores. O que é que diz a lei quando dois jogadores chocam com o outro, nomeadamente a nível de cabeça, e entra a equipa médica? Que se a assistência for relativamente rápida, como foi, os dois jogadores, para a equipa não ficar reduzida a menos dois jogadores, e esta é uma exceção da lei, não tem que sair com a equipa médica, como normalmente sai. E nós vimos que o Kior ficou dentro, o Bednarek ficou dentro de campo e o Gabri Veiga teve que sair. E porquê é que eu percebo a interpretação do árbitro? Como o central do Porto ficou logo, caiu no chão, não precisou de assistência, levantou-se logo e afastou-se dali, para o árbitro, a entrada da equipa médica não é para assistir dois jogadores, mas apenas para assistir um, que foi o Gabri Veiga. E daí que ele ter considerado aquilo que é a lei geral. Há um jogador que é assistido, como novo cartão para a equipa adversária, esse jogador tem que sair do terreno de jogo e só pode entrar quando o jogo começar e com a entrada, enfim, pronto. E é por isso que o árbitro cumpre esta parte e eu aceito, embora a regra é quando dois jogadores chocam e são assistidos, naturalmente que ficam dentro do terreno de jogo. A segunda parte deste lance é que a bola a questão do Gabri Veiga que sai e depois volta a entrar e fica em posição de receber a bola para sair. O Gabri Veiga sai junto ali à zona do quarto árbitro, ataque do lado direito do ataque do Futebol Clube do Porto e entretanto o Porto recupera a bola do lado contrário do lado esquerdo. O Luís Godinho, quando se apercebe que a bola está do lado contrário, manda entrar o jogador Gabri Veiga, só que não se apercebe que há ali uma saída em contra-ataque rápido e por acaso, que não é bem por acaso, a bola vem do lado esquerdo logo para o lado direito e o que acontece? O Gabri Veiga, que entrou com a atenção do árbitro, como é óbvio, ficou sem qualquer posição de marcação, isto é, ninguém está a marcá-lo, porque o jogador do Estoril não está à espera que entre. E logo por azar a bola roda do lado esquerdo para o lado direito e o Gabri Veiga vai participar nessa jogada. O ideal era o do Luís ter esperado aqui mais 1 ou 2 segundos, uma vez mais percebo porque é que ele deixou entrar, porque vê a bola do lado contrário e portanto tudo ok para a entrada, mas obviamente que tem o azar da bola rodar para aquele lado e o jogador fica numa posição muito clarinha de vantagem, porque não tem nenhuma marcação. Vamos avançar, este é só um pormenor, vamos para o minuto 48 e outro lance para mim importante. O Tsongi acaba por, na opinião do vídeo-árbitro, cometer uma falta sobre o farol dentro da área para penalti. E por isso é que o VAR chama o árbitro para ir ao monitor para lhe mostrar aquilo que para o VAR é um penalti. Porquê é que o árbitro não segue a indicação? E, aliás, é a justificação que ele dá. Porque tem outro entendimento. Tem entendimento que é um movimento natural do jogador. Não, e porque toca na bola. Porque ele diz que o farol... porque o Tsongi, ao tocar a bola com o pé direito, ao jogar a bola com o pé direito na bola, mesmo a de contínuo ter tocado e rasteirado, neste caso com o pé esquerdo, o farol,
que o que conta para o árbitro é o tocar na bola primeiro. Mas obviamente que aqui estamos perante uma situação de um jogador que se manda, é só ver o lance do Tsogo, e manda sem salto, de forma completamente, no mínimo, imprudente na maneira como aborda. Certo que toca na bola com o pé direito, mas segue o seu movimento a varrer e com o pé esquerdo derruba o Fraol. E para mim, há aqui castigo máximo, pontapé de penalti, porque neste caso concreto não se trata de, como tocou na bola está tudo certo. Não, toca na bola, mas o outro pé vai a varrer e não pode fazer. E portanto há essa consequência de derrubar o Fraol dentro da área, que até ficava com possibilidade de jogar a bola se não fosse rasteirado, ainda mais esta. E portanto para mim fica aqui um pontapé de penalti por assinalar a favor do Futebol Clube do Porto. Avançando, e agora de forma mais rápida, minuto 51, amarelo para os dois jogadores que foram advertidos, João Carvalho e Petrusevski. O João Carvalho, depois de fazer uma falta clara sobre o Petrusevski, quando se levanta, dá um cheirinho com o joelho na cabeça do Petrusevski, portanto, passa e deixa lá o joelho de propósito, e o Petrusevski fica, enfim, em brasa, levanta-se e vai empurrar o capitão do estádio. Em brasa, portanto, é o termo certo. Exatamente. Dois complementos incorretos em sentidos esportivos, um porque faz a falta e dá com o joelho na cabeça do seu adversário quando está a sair e podia evitar, e o outro porque não pode reagir. Sim. Por toda a razão que tenha, não pode reagir. E Pedro, o que é certo é que este duelo entre João Carvalho e Petrusevski vai levar agora aqui a um outro lance que eu tenho que tu vais expressar agora. É porque fica o segundo cartão amarelo por mostrar ao Petrusevski, que devia ter sido advertido e expulso por acumulação, porque sem bola, é uma bola muito clarinha. João Carvalho está na linha, no corredor direito, passa a bola para o seu colega e vai a correr para a frente. E o Petrusevski vem de longe, sem qualquer necessidade, e vai contra ele e com o braço abraça-o e derruba e manda ao chão o João Carvalho. Sem bola a estar. Completamente incorreto, antidesportivo, segundo cartão amarelo e expulsão. Aqui, quem podia ajudar, porque é muito perto dele, o quarto árbitro, o VAR não pode intervir, porque por enquanto o vídeo árbitro não pode intervir em segundos cartões amarelos, mesmo que deem a expulsão. E, portanto, ficou aqui, naturalmente, a expulsão do Petrusevski por fazer, a somar aos dois penaltis que, para mim, existiram. Últimos dois lances, minuto 81 e minuto 85. Minuto 81, cartão amarelo bem mostrado ao Ricardo Sanches por rastrear ao Francisco Moura, à entrada na zona lateral da área dos Canarinhos, e corta assim um ataque prometedor, e, portanto, ficou aqui, portanto, bem o cartão amarelo mostrado. E ao minuto 85, um lance com João Carvalho na área do Futebol Clube do Porto. Não sei se ele ficou bem a pedir penalti cometido por Rodrigo Moura, mas pelo menos ficou ali a queixar-se de algo. Mas não há penalti. A bola, o João Carvalho ao saltar e com o pé no ar domina a bola com o seu pé direito, e o Rodrigo Moura, que até é mais baixo, fica por trás e com a mão ali na zona quase lombar, com um ligeiro contacto. E o João Carvalho, assim sente esse contacto, acaba por se deixar cair. Para mim não há causa e efeito, não há consequência, não há qualquer empurrão, não há motivo para castigo máximo e bem aqui sem motivo para pontapé de penalti. E assim estão descascados todos os lances. E vamos agora descascar a nota, que eu acredito que hoje não seja propriamente abono de Luís. Eu vou dar negativo, vou dar 4. Podia até dar menos, mas não dou, porque sabes que eu acho que o Luís Godinho é mesmo claramente um dos melhores árbitros portugueses. Não é por acaso que ele já vai, ele tem feito jogos extraordinários, como foi o Porto Sporting, etc. Vai com 14 jogos na Primeira Liga, portanto é um árbitro que está sistematicamente a ser chamado, tem feito jogos muito bons, e isso, até essa imagem, essa boa presença que ele tem na gestão do jogo, sente-se, porque os jogadores, mesmo às vezes não concordando, não contestam da mesma maneira e da mesma forma como contestam outros jogos. Agora, o que é que acho que falhou hoje? Para mim, 2 penaltis e uma expulsão por fazer. Portanto, há penalti para mim sobre o Alberto Costa, mais discutível. Há um penalti muito mais claro sobre o Fraol, sem discussão, e com o VAR a chamar o árbitro e o árbitro a ir lá e a não entender assim. E há o Petrusevski, que com o amarelo ao 51 devia ter sido expulso ao minuto 57, porque é claro, é um daqueles lances que não deixa dúvidas, que é para segundo cartão amarelo. E quando tens um jogo com 2 penaltis e uma expulsão por fazer, obviamente que isto tem impacto. Qual é aqui a atenuante? É o Porto, que acaba por ser prejudicado na parte técnica, nos tais 2 penaltis, acaba por ganhar o jogo, e portanto isto acaba por ter menos impacto que poderia ter com outro resultado, e é por isso que também dou uma nota 4, porque não obstante estes 3 casos, acaba por acertar noutras decisões, foram muitas que falámos aqui, inclusive lances de área e situações disciplinares, mas vou dar uma nota negativa para aquilo que para mim é claramente, juntamente com o João Pinheiro, os dois, que são claramente os 2 melhores árbitros portugueses, e o Luís está a fazer uma época tremenda pela positiva. Hoje para mim não teve tão bem, e por isso dou nesta nota negativa, nota 4, 2 penaltis e uma expulsão por fazer. É caso para dizer então que acontece aos melhores. Pedro Henriques, claramente. Cá vamos estar para Sem Faltas também em sede europeia. Já na próxima quarta e quinta temos os compromissos de Sporting e Futebol Clube do Porto. Vamos também ouvindo a tua voz aqui em sede de O Campeão é. Um grande abraço, Pedro. Um abraço, obrigado.
Este programa tem o apoio de BetClick.